Vamos lá, pessoal. Vamos ver se vocês estão sintonizados. Bora pra ação? Bora! Isso aí! Beleza, pessoal. O convidado que eu quero chamar agora, ele tem um papel muito importante no nosso evento de hoje, né? E eu vou explicar um pouco melhor o quanto que eu considero que o papel dele é importante nesse nosso evento. Quando eu era pequeno, eu me lembro que teve uma época que o meu pai não passou por uma situação financeira muito legal, tal, e que a família estava cortando alguns custos. Normal, a maioria das famílias passam por isso algum dia, em algum momento. Mas eu lembro que uma coisa que a minha mãe fez questão foi de não cortar as minhas aulas de inglês na época. E eu falei, pô, mas criança não quer fazer coisa nenhuma. Eu, não, pode cortar, tal, tem sexta-feira à tarde, corta o Mário, né? E ela não cortou. E o fato dela não ter cortado essas minhas aulas de inglês possibilitou o dia de hoje. Por quê? Porque o meu ponto de virada no mercado, eu falo para todo mundo isso daí, foi quando eu já estava esgotado de todo um conjunto de coisas que eu aprendi que simplesmente não funcionavam e passei a procurar coisas que estavam lá fora. O nosso mercado aqui, ele é tão pouco desenvolvido sobre tantos aspectos que fica muito difícil da gente chegar no máximo nível, na máxima performance, como traders, não como performance nominal. Mas fica muito difícil a gente chegar nessa máxima performance sem ir até os materiais lá fora. E o meu ponto de virada foi um seminário internacional online, que eu participei, em inglês. Era totalmente em inglês, eu devia ter uns 21 anos de idade na época. E foi um evento que foi um marco, foi um ponto de virada. Por quê? Porque coisas que eu nunca tinha imaginado, eu vi lá. E quando eu vi tudo isso, eu não podia acreditar. Eu tive que praticar. E foi praticando, foi organizando esses conhecimentos, foi utilizando da didática não só como uma forma de passar esse conhecimento adiante, como também uma forma de eu mesmo exercitar toda a compreensão desses conceitos, que surgiu o Mestre dos Gráficos, que surgiu esse evento em que a gente está aqui. Só que por que eu estou falando tudo isso do inglês ter transformado a minha vida? Porque eu aprendi uma linguagem. Essa linguagem foi como se ela tivesse me dado superpoderes num determinado momento da minha vida, para eu atingir os meus objetivos. Isso fez muito bem para mim. Só que qual que seria vamos dizer, hoje que eu posso falar, olho para o passado e falo, cara, que legal, linguagens dão superpoderes. Que outra linguagem eu gostaria de ter aprendido? Que outra linguagem eu queria que me desse superpoderes para entrar no campo de batalha? Essa linguagem não seria, como vocês podem estar imaginando, o alemão, o francês, o italiano. Essas linguagens podem se aproximar muito mais, talvez, de um C++, de um Python. Linguagens de programação, pessoal. Linguagens de programação são algo que eu gostaria de ter aprendido quando eu era mais novo. Só que sempre é tempo. Sempre é tempo. E essa, sim, é uma linguagem que eu tenho certeza que, talvez não da forma comunicativa, da forma social quanto o inglês, mas eu tenho certeza que pode dar superpoderes para o investidor, aumentar a capacidade, aumentar o número de braços. Imagina tudo o que você poderia fazer no mercado se você não tivesse 2 braços, se você tivesse 3, se você tivesse 4, se você tivesse 5 braços. Mais uma cabeça pensando, talvez. Seria legal, né? Bom, então é por isso que eu fui até o maior especialista em programação para mercado de investimentos do Brasil, que é o Rodrigo Malacarne, e chamei ele para fazer parte do MDG Experience. Recebam, por favor, com uma salva de palmas, Rodrigo Malacarne. Uma apresentação dessa. Obrigado, Renato. Bem, depois de uma apresentação dessa, né, pessoal, eu acho que eu fico até sem palavras de tão lisonjeado. Obrigado, Renato. Bem, concordo com a questão de que uma linguagem te dá superpoderes, viu? Acho que foi por isso mesmo que eu resolvi me embrenhar nesse mundo de linguagens aí. Acabei aprendendo alemão, francês, inglês, espanhol, e acabei voltando e parando no C++, né, na programação. Mas, enfim. Pessoal, eu queria agradecer abertamente aqui o convite para a apresentação que o Renato me fez.
Acho que não é o primeiro nem vai ser o último evento que a gente vai fazer juntos, espero, né? E, bem, ele me pediu para falar sobre uma coisa, mas eu já queria falar para você, Renato, que eu vou falar de uma coisa completamente diferente, tá? Então ele me pediu para usar esse título, eu mantive, mas é só um disfarce, porque eu vou falar de alguma coisa diferente disso daí, tá? Então, basicamente, o Renato me pediu para falar sobre funcionalidades do MetaTrader, né? E eu acho que se eu falar só de MetaTrader, eu deixo a minha apresentação um pouco empobrecida. Então eu queria falar um pouquinho mais aí sobre o mercado como um todo, falar para vocês, principalmente, eu queria que vocês guardassem uma coisa na cabeça de vocês, que é a palavra evolução. Eu queria mais ou menos tentar trazer para vocês o que a gente considera como sendo uma evolução, o que hoje, né, para esse mundo de trading, aí a gente precisa imaginar como sendo a evolução natural do que a gente precisa para ser bem sucedido daqui para frente. As condições de mercado, elas mudam o tempo todo, elas, né, têm mudado num ritmo cada vez mais acelerado. Então, assim, eu vou trazer para vocês mais ou menos qual é a minha interpretação daquilo que eu acho que é uma evolução natural e que todo mundo deveria ficar preocupado em talvez pensar e tentar evoluir, talvez aí na mesma velocidade que o mercado evolui, tá? Então, Renato, a apresentação não tem nada a ver com o que você pediu, tá? O título está aí, mas é uma mentirinha, tá? Bem, pessoal, aqui eu queria basicamente começar contando para vocês uma historinha rápida de alguns produtos que acabaram evoluindo com o tempo, né? Então, a gente tem aqui um exemplo de um telefone, que a princípio antigamente era só um telefone, e hoje eu tenho certeza que ninguém consegue viver sem ele, né? Você não consegue sair de casa sem um telefone na mão. Então, basicamente, pessoal, a evolução natural da tecnologia, né, faz com que hoje ninguém consiga, por exemplo, usar aquele primeiro telefone ali, ó. Eu duvido que alguém tenha aquele primeiro telefone hoje em dia. Eu duvido bastante, tá? Da mesma forma que eu duvido que alguém tenha, por exemplo, esse segundo aparelho telefônico aqui. Agora, iPhones, né, e Androids, eu tenho certeza que todo mundo aqui nessa sala utiliza um desses aparelhos, né? Se não é, tá, é um smartphone, pelo menos, tradicional, tá, você está beirando um herege, mas você tá chegando perto, né? Você não está no mundo digital, tá? Provavelmente você é um sortudo e não sabe, mas enfim. É a evolução natural, né? Talvez você é o último que vai evoluir, mas quem sabe, uma tendência. Chega lá. Então, basicamente, pessoal, hoje em dia a gente tem uma evolução, tá, no mercado de telefonia, né? De tal maneira que aquilo que antigamente fazia sentido, hoje em dia não faz sentido mais, tá? Então, hoje em dia está quase todo mundo, né, trabalhando aqui ou utilizando os smartphones, faz parte diretamente do nosso dia a dia, tá? É o que a gente chama de evolução natural. Bem, um outro exemplo do que eu chamo de evolução é a evolução do mercado automobilístico, tá? Para quem não sabe, pessoal, esse cara aqui da direita, alguém sabe me identificar que carro é esse aí da direita, pessoal? Alguém sabe identificar que carro é aquele ali da direita? Não é um Aston Martin, não é um Volvo. Aquilo ali é um Tesla, tá? É um carro movido, pessoal, a bateria. É um carro movido a energia elétrica, ele não usa combustível fóssil, tá? Então, assim, hoje nessa sala, né, praticamente ninguém tem Tesla. Quer dizer, eu acho que ninguém aqui tem Tesla. Mas saibam vocês que isso muda muito rapidamente, tá? Muda muito rapidamente. Eu vou dar uma notícia para vocês. Para quem não sabe, pessoal, vocês podem buscar aí várias fontes na internet e buscar, né, cruzar uma informação com outra. Para quem não sabe, tem um camarada que é conhecido mundialmente como sendo um destruidor de mercados, onde ele entra, que está começando a entrar nesse mundo aqui do Tesla, né, pessoal? Que é a Apple. Para quem não sabe, pessoal, voltando para o mercado de telefonia, esse aparelhinho aqui, ele destruiu a indústria telefônica. Ele matou a Motorola, matou a Ericsson, matou a Nokia, matou um monte de empresa, BlackBerry, que antes fazia sentido para todo mundo aqui, e que essas empresas não existem mais. E quem foi responsável pela morte de grande parte das empresas aí dessa área que fabricavam telefones eram famosas antigamente, a Apple, tá? Então, só para todo mundo ligar uma coisa a outra, pessoal, a Apple hoje em dia, ela tem um problema de grande magnitude em mãos. Para quem não sabe, a Apple, hoje ela está sentada em um caixa de mais de 100 bilhões de dólares, tá? O que dá à Apple a possibilidade de montar a maior sede de empresas dos Estados Unidos, que é uma sede circular, que está custando algo em torno de 7 bilhões de dólares na Califórnia. Então, basicamente, a Apple, que está com essa grana toda em caixa e não sabe o que fazer com essa grana, pessoal, vocês acham que a Apple vai fazer o que com 100 bilhões de dólares em caixa? O iPhone 7? O iPad 3? Pessoal, a Apple, ela está querendo entrar nesse mercado que vocês estão vendo.
Tá? Então, da mesma forma que há pouco tempo atrás ninguém aqui nessa sala tinha smartphone, muito em breve a gente pode estar falando que muitos de vocês nessa sala terão automóveis elétricos da Apple. Tá? Então a gente está falando para daqui a 5 anos, para daqui a 10 anos, a gente pode estar aqui com várias pessoas nessa sala de aula utilizando automóveis elétricos da Apple. É sabido, pessoal, a Apple não tem como esconder muita coisa, não tem como você esconder um time de 3.000 engenheiros trabalhando num projeto automobilístico sem que a mídia não fique sabendo de uma ou outra coisa. Tá? Então muito em breve a Apple obviamente vai lançar o carro elétrico dela, tá? Isso é o que a gente chama de evolução, né? E essa mudança de empresas, de indústrias, né, pessoal, acontece, né, já aconteceu várias vezes ao longo da história e provavelmente é isso que deve estar acontecendo com a Apple nesse exato momento, tá? A gente tem o exemplo da alemã Mannesmann, que era uma empresa, né, não sei se alguém conhece a Mannesmann, mas era uma empresa de siderurgia, né? E a Mannesmann, se você for lá na Alemanha hoje, ela é uma operadora de telefonia celular, tá? Então, assim, não achem vocês que a mudança radical de setores de empresa é algo que não existe histórico, tá, pessoal? Existem, né, vários casos empresariais disso. Então, para a Apple ingressar no setor automotivo e daqui a pouco todo mundo ter carro da Apple, não custa muito, tá? Isso é o que a gente chama de evolução, beleza? Outro exemplo de mercado que evoluiu, pessoal. Quem aqui já viajou para o exterior alguns anos atrás e mandou cartão postal para a mamãe? Né, pessoal? Hoje, se você estiver viajando para o exterior, antigamente, na época que eu fiz mestrado, pessoal, lá em 2001, a minha forma de comunicação com a minha mãe era através do Gmail, né, pessoal? Para você conseguir entrar no Gmail lá em 2002, 2003, não sei se alguns de vocês aí lembram, mas você tinha que receber convite para conseguir ter Gmail antigamente, tá? Hoje em dia qualquer um pode criar um Gmail. E hoje, se você estiver viajando para o exterior e quiser se comunicar com a sua família, pessoal, você vai fazer o quê? Você vai mandar um telegrama, uma carta, você vai mandar um e-mail. Como é que você faz para se comunicar, pessoal? Isso é o que a gente chama de evolução. Quando a gente fala evolução, eu estou falando para vocês que é uma coisa que não tem volta mais, com algumas exceções. Tá? A gente pode demorar um pouquinho, mas a gente não volta, tá? Então, basicamente, a gente que antigamente mandava carta, depois a gente estava mandando e-mail, hoje em dia, quando você quer fazer uma comunicação, você está mandando o WhatsApp para cima e para baixo. Isso é o que eu chamo de evolução, tá? A evolução significa, pessoal, depois que você, né, quebra um paradigma, você não volta mais para o que era antigo, tá? Então a gente tem vários exemplos históricos falando exatamente sobre isso, tá? São exemplos aí de evolução, tudo bem? Da mesma forma, pessoal, voltando aqui para o nosso tema de interesse, vamos tentar associar o que a gente chama de evolução, tá? Pessoal, para quem não entendeu, isso daqui faz parte do passado. Tá? Alguém já teve a oportunidade de visitar lá, pessoal, o aquário lá da BMF, né? Na época em que tinha um monte de gente se acotovelando lá na BMF ainda, pois é, eu tive a oportunidade, cheguei a ter a audácia de contar a quantidade de operadores que ficavam se acotovelando lá naquela roda famosa, que era a roda de dólar, né, pessoal? 120 pessoas empoleiradas, gritando compra, vende, igual desesperados na roda de dólar lá na BMF. Ainda bem que isso não existe mais. Tá? Bem, então aquilo, durante um momento, fazia sentido na história. Daqui a pouco a gente estava falando de home broker, né, pessoal? Aí eu pergunto para vocês acham realmente que todo mundo que estiver aqui tentando fazer operações, análise gráfica, eu acho que eu estou até sendo um pouquinho repetitivo, né? Tiveram várias palestras excelentes aqui sobre análise gráfica, né? Várias pessoas falaram, então assim, é óbvio que você tem que ter uma ferramenta boa, né? Só que o home broker, pessoal, por mais que você tenha uma excelente ferramenta que você possa analisar o gráfico, fazer juízo de valor, você pega, toma aquela decisão de investimento, você vai lá e aperta o botão para mandar uma operação para a bolsa. Pessoal, só para você piscar o olho, você demora 300 milissegundos. Então, esse tempo inteiro que você fica aí na dúvida, invisto, não invisto, compro, vendo, faço, não faço, já passou a oportunidade, tá? Então, moral da história, pessoal, isso daqui também já está no passado, e se alguns de vocês aqui ainda usam home broker, saibam que a gente está quase na situação lá do zap, do e-mail, do Tesla para o automóvel a combustão e por aí vai, tá, pessoal? Então, o que provavelmente não tem mais volta é o fato de que investidores comuns precisem ter, em muito pouco tempo, também uma ferramenta automatizada em mãos, se vocês quiserem garantir um mínimo de sucesso no mercado financeiro. Tá? Isso é o que a gente chama de evolução, pessoal. Tá? A gente tem algoritmos aí que fazem bilhões de cálculos matemáticos por segundo, enquanto a gente está naquela dúvida, compro, não compro, onde eu coloco stop, e eu faço o que, sigo regra, não sigo, estou com medo, estou sem... Percebe? Então, assim, isso daí
que era a forma antiga, né, pessoal? Acho que todo mundo entendeu. É uma evolução natural, né? Então a gente tende a evoluir para o mercado que cada vez mais está automatizado. Isso já é uma realidade, tá? No Brasil, então, nem se fala, né, pessoal? Então a gente tem assim várias empresas que já desenvolvem algoritmos no Brasil e hoje em dia, pessoal, a gente pode garantir com certeza, se você é um cara que está no mercado tentando ainda fazer investimentos de forma tradicional, beleza, você pode até vencer por sorte, por insistência, por algum motivo, mas saiba que a evolução natural é que você precise ter aí sim essas ferramentas que fazem um auxílio nessa tomada de decisão, sejam ferramentas automatizadas ou semi-automatizadas, tá? Então assim, eu queria falar rapidamente sobre essa evolução para vocês, porque, perdão, no meu entendimento não tem mais volta. Tá? É como se a gente tivesse aqui iPhones, todo mundo usando iPhone, e você cada vez mais aí tá migrando, né? Tá usando aquele telefonezinho. Mas enfim, acho que todo mundo entendeu. Bem, falando ainda sobre isso, pessoal, eu queria mostrar rapidamente para vocês o que eu considero como sendo... Tá pequenininha a letra, eu sei que tá pequena, mas eu vou ler rapidamente para vocês aqui. Eu posso mandar a apresentação depois, né, Renato? Renato manda depois para a galera. Mas basicamente, isso daqui, pessoal, é uma análise que eu faço da categoria de traders que existem hoje no mercado, de investidores traders que fazem operação, tá? Bem, aquilo dali, o trader discricionário tradicional, esse cara aqui, pessoal, a vida útil dele no mercado financeiro é extremamente curta. Tá, o trader discricionário, né? Ele tem o seguinte perfil, né? Ele utiliza sistema, né, um sistema operacional, usa home broker, usa Excel, né? Não domina nenhuma linguagem de programação. Calma, calma, calma. Não estou falando que ninguém aqui precisa aprender a programar, não. Tá? Não estou falando isso. Não falei isso. É o trader chamado discricionário, né? Então, basicamente, ele usa como estratégia o quê, pessoal? Nenhuma. Tá? Ele vai no feeling, eu acho que vai subir, eu acho que vai cair, né? Então, geralmente, esse cara, ele não usa nenhuma estratégia, ou então ele ainda faz o quê, né, pessoal? Usa uma basezinha de análise técnica, ou o cara vai lá, sai da faculdade. Beleza, obrigado. Tá? Então, basicamente, ele faz o quê? Sai da faculdade, quer aplicar técnicas de análise fundamentalista no mercado e por aí vai. Tá? Bem, a gente já tem uma passagem de muitos traders, né, para o que a gente considera como sendo a categoria do trader automatizado. Calma lá, pessoal. O que é o trader automatizado? Basicamente, o trader automatizado é aquele cara que utiliza, né, um sistema operacional, né, usa algum sistema de negociação automatizada, ele não conhece nenhuma de linguagem de programação, ele pode usar uma ou mais estratégias, mas é um cara que ele já passou por algum curso de análise técnica, então ele já sabe o que é média móvel, já sabe o que é estratégia, já sabe qual que é a importância do stop loss, e aí eu não quero ser repetitivo, porque a gente já teve excelentes palestras aqui hoje falando exatamente sobre o assunto. Tá? Então hoje no Brasil, a gente vê uma migração muito rápida e forte, né, de traders discricionários migrando para o mundo do chamado trader automatizado. Tá? Mas saibam que se você hoje virar um trader automatizado, ou seja, você tem lá um robô de investimentos, pessoal, saibam que você assim, você não migrou para o Tesla não, tá? Então você ainda está com um automóvel a combustão, digamos assim, se você hoje adquiriu um robô e virou um trader automatizado. Pessoal, a galera que está com Tesla é essa galera que está aqui no canto direito, essas duas últimas colunas, né? O chamado Algo Trader, quer dizer, eu diria que esse cara também não tem um Tesla não, tá? O Tesla mesmo está aqui. Mas enfim, o Algo Trader é o cara que ele já meio que coloca a mão na massa. Tá? Então, o cara que é o algo trader é o cara que ele vai fazer o quê, né, pessoal? Ele conhece análise técnica, conhece análise de dados, né? Então, ele já vai começar a se interessar e partir lá para o domínio de uma ou outra linguagem de programação, porque ele sabe o que ele quer. Ó, eu quero que quando eu faço uma operação, eu quero que o meu stop loss seja colocado a 1,5% do meu ponto de entrada, se for uma operação comprada, 1,5% para baixo, se for uma operação vendida, 1,5% para cima. Então, esse cara já sabe o caminho das pedras. Então, assim, ele sabe colocar a mão na massa, programar aquilo dali e fazer um robô, né, simples que seja, mas ele que colocar a mão na massa, percebe? Então esse cara já virou um algo trader, tá? Ou pelo menos é um, né, digamos assim, candidato a algo trader, tá? Agora, a galera que possui Tesla, tá, no mercado financeiro é essa galera aqui que a gente chama de desenvolvedor quant, tá? E o desenvolvedor quant, pessoal, assim, pensa numa coisa difícil de você encontrar, tá? Se você virar para mim e falar assim, ô Malacarne, me fala aqui no Brasil quantos desenvolvedores quants você conhece. Eu não consigo contar nos dedos de uma mão quantos desenvolvedores quants eu conheço. No Brasil eu não conheço. Tá?
Então, lá fora você tem exemplos aí de desenvolvedores quant. Aqui no Brasil é muito difícil você encontrar. Tá? Então, o que é o cara que é o desenvolvedor quant, pessoal? O cara que é o desenvolvedor quant é o cara que ele é capaz de implementar literalmente qualquer estratégia que você puder imaginar no mercado financeiro. É o cara que implementa uma estratégia de arbitragem, é o cara que implementa uma estratégia de long short, é o cara que implementa um robô, por mais simplista que seja, mas é um cara que sabe, por exemplo, ir lá no mercado e fazer uma análise das principais ferramentas de notícias de todo dia, 8 horas da manhã, para saber se tem notícia falando bem ou mal de governo, de guerra, aí com isso ele faz uma análise daquelas notícias e manda o robô comprar ou vender se a notícia for boa, se for ruim. Isso é um desenvolvedor quant e eu já digo para vocês que isso existe. Tá? Isso existe. Pessoal, é muito simples, tá? A técnica, né, digamos assim, a matemática não, mas a programação da coisa é, você coloca um robô, tá? Para ele escanear o site dos 50 principais jornais do país, você faz um chamado Word Cloud, que é uma nuvem de palavras, daquelas principais palavras que estão sendo utilizadas lá nas principais chamadas dos principais jornais. Faz uma contagem lá das principais palavras, vê aquilo que tem o maior match, né, a maior quantidade, e ele faz uma análise extremamente objetiva. Ó, se for guerra que está prevalecendo nas manchetes dos principais jornais, vende. Se for, por exemplo, alguma coisa, sei lá, uma notícia, queda na taxa de juros, né, compra, tá? Então assim, agora quanto tempo você demoraria para ler, por exemplo, 50 jornais ou passar o olho em 50 sites? O robô faz isso no máximo em 30 segundos. Percebe? Então isso é evolução, tá? Então basicamente essa galera que possui Tesla, eles já estão fazendo isso e não é de hoje, pessoal, eles já estão fazendo isso já há muito tempo. Tá? E aí, assim, eles têm outros problemas que, como eles são, né, desenvolvedores quant, eles resolvem esses problemas de uma maneira muito competente. Exemplo, quando os caras vão fazer uma compra de um determinado papel, eles não têm o mesmo problema que a gente, né? Por exemplo, eu quero comprar ações do Banco do Brasil, eu vou lá e compro 1000 ações, beleza, comprei, agora eu vou ficar rezando para quê? Se subir eu coloco no bolso, se cair eu estopo. Gente, o problema do desenvolvedor quant é diferente. O cara geralmente ele tem por trás dele uma montanhazinha de dinheiro e esse cara, além de identificar o ponto de compra e de venda, ele ainda tem que implementar um algoritmo que seja capaz de splitar aquela ordem grande dele em vários pacotezinhos pequenos para ele conseguir executar aquele lote que ele deseja. Percebe? Por isso é que a gente vê o tempo inteiro quem gosta de acompanhar book aí, pessoal. Alguém gosta de acompanhar? Ah, então até a galera do Tape Reading aí, né? Quem gosta de acompanhar lá o book, ver o histórico das operações sendo, né, executadas. Aquele monte de robozinho que fica lá comprando 100. Aí você fica perguntando, que raio de robô do UBS é esse que fica comprando de 100 em 100 ações da Vale de 2 em 2 segundos? Meu amigo, você pode ter certeza que o cara tem um caminhão de ordem, um caminhão de dinheiro para comprar Vale, mas ele não vai sair boletando e rasgando tudo a mercado. Ele vai comprar devagarzinho, picadinho, porque essa é a estratégia do cara. Ele não quer comprar 100, 200, não. Esse cara quer comprar milhões, mas ele precisa fazer o quê? De um algoritmo de execução. Então, basicamente, aquilo ali é meramente o quê? Algoritmo de execução dessa galera que é desenvolvedora quant. Percebe? São problemas diferentes da maioria dos usuários tradicionais, né, que querem comprar 1000 ações, 2000, um contrato, 20 contratos e por aí vai. São problemas diferentes. Então, eles têm também problemas diferentes, soluções diferentes, né? Algoritmo de execução, por exemplo, eu duvido que alguém aqui nessa sala tenha necessidade, talvez, de implementar um algoritmo de execução, né? Se tiver necessidade, eu vou falar, caramba, opa, pera lá, vamos conversar. Né? Então, você tem uma ordem, uma carteira grande, Renatão, vou identificar para você. Então, basicamente, pessoal, as necessidades também são diferentes, tá? Mas isso não impede que a gente, digamos assim, investidores comuns, tenhamos acesso a tudo que tem de melhor nesse tipo de tecnologia, tá? Bem, falando do que existe aí no mercado, pessoal, quando a gente quer mudar, né, de uma categoria para outra, então a gente precisa basicamente passar por uma curva de aprendizado. Então vamos aqui rapidamente a um resumo, né? O que eu considero curva de aprendizado rápida, mais longa? Pessoal, se você quiser aprender MetaTrader, você vai aprender MetaTrader em 2 dias, uma semana, que seja, tá? Então assim, a ferramenta MetaTrader é rápida como qualquer outra ferramenta, pessoal. MetaTrader é um software, você pode simplesmente fazer análise gráfica, colocar gráfico, mudar time frame, né, colocar média móvel. Então o MetaTrader, para você aprender, ele é ridiculamente rápido, é muito rápido, né? Agora, se você quiser colocar a mão na massa, opa, para quem nunca teve acesso, o buraco é mais embaixo. Tá? Mas eu vou dizer, se você for um cara esforçado, com 6 meses você já desenvolve tranquilamente um robozinho. Ou, sei lá, faz um curso legal, pessoal, que com 2 meses você já está desenvolvendo o robô. Não é difícil, você precisa de uma orientação. Tá? 2 meses você está desenvolvendo robôs básicos, dali para frente, meu amigo, desenvolver o básico é só uma questão de você evoluir.
Tá? Então, assim, não é difícil começar, mas é uma questão de evolução, tá? Agora, o que eu acho que começa a ficar mais pesado é o seguinte, ó, se você é um cara que quer realmente partir para essa área de trading, pessoal, você vai precisar começar a desenvolver também um certo conhecimento em infraestrutura, né? Poxa, VPS, sistemas mais técnicos, né? Eu preciso de uma máquina na nuvem, porque se a minha internet cair, como é que eu vou fazer para o meu robô continuar funcionando? Então, esse tipo de coisa já demanda um pouquinho mais aí de atenção também do usuário, porque caramba, se a internet cair, se a luz cair, como é que faz? Você fica sem operar? E se tiver com posição aberta? Reza. Percebe? Então, assim, você precisa fazer o quê? Você precisa pensar nesse tipo de solução também. Não é só desenvolver o teu conhecimento, desenvolver um robô. Você tem que desenvolver também toda a preocupação com essa parte de infraestrutura para você conseguir se tornar um trader automatizado, um quant trader e por aí vai. Tá? Agora, pessoal, o que eu acho que tem uma curva de aprendizado mais longa, isso quando o cara aprende. Tá? É a curva de aprendizado de trading, pessoal. Tá? Então, assim, tem cara que fica aí 10 anos operando no mercado, 10 anos sem usar stop loss e 10 anos perdendo dinheiro. Percebe? Então, basicamente, essa curva de aprendizado, que é a curva de aprendizado de trading, é essa curva que já é mais longa. Né? Tem cara que vai passar a vida inteira e não vai conseguir aprender a fazer operação. Tá? Então, assim, é o MetaTrader que vai te ajudar? Ele pode te ajudar demais. O MetaTrader ou qualquer outra ferramenta automatizada pode te ajudar bastante. Mas se o cara quiser fazer o seguinte, tá perto de bater no meu stop loss, eu vou tirar o robô. Percebe? Adianta alguma coisa, pessoal? Não adianta nada, tá? Então, assim, basicamente é o cara que não tem estratégia, então dificilmente ele vai aprender alguma coisa, tá? Agora, se você quiser partir lá pra galera que tem Tesla, aí, meu amigo, é assim, vai procurar numa empresa famosa, né, dessa galera que faz desenvolvimento quant mesmo, tenta procurar um emprego lá pra você ver. Se você não for PhD em estatística, os caras vão falar assim, meu amigo, o que você está fazendo aqui? Tá? Você não sabe o que é regressão? Você não sabe o que é estatística? Não conhece o básico de estatística? Percebe? Então, para você avançar e chegar nos níveis mais, né, pessoal? É igual falar assim, pô, um Tesla custa muito mais caro que um automóvel comum, mas ele tem muito mais tecnologia, tem muito mais benefício. É a mesma coisa, pessoal. Se você quiser chegar para virar um quant, né, um desenvolvedor quant, ou ter acesso a ferramentas que esses caras usam, realmente vocês vão ver que tem muito trabalho, muito valor agregado ali, tá? Agora, para ter acesso a tudo isso ao mesmo tempo, talvez o ideal seria fazer o quê, pessoal? Utilizar aquilo que já tem pronto, do que você partir do zero, né? Você tem que reconhecer valor naquilo que você está utilizando. Se você é capaz de reconhecer valor numa ferramenta, você não precisa, né, pessoal, ficar PhD em estatística para você usar um robô, por exemplo, de long short, que vai fazer uma regressão do fator dos dois pares e de acordo com a regressão ali, ele vai mandar uma ordem de compra ou de venda. Você tem que saber reconhecer o valor naquela ferramenta que eventualmente alguém desenvolveu. Tá? Agora, você querer colocar a mão na massa, beleza, não vejo nenhum problema, só que as curvas de aprendizado são mais longas, tá? Então não tem nenhum problema, tá? Então, assim, o que hoje em dia é o top notch, né, pessoal? O que o pessoal está fazendo hoje em dia? Hoje em dia, o que dá dinheiro mesmo, né, para esse pessoal que é desenvolvedor quant aí, pessoal, é a chamada pesquisa. Para pensar, pessoal, se ganhar dinheiro fosse fácil, tava todo mundo aqui com muita grana no bolso. Ganhar dinheiro é chato, ganhar dinheiro é trabalhoso, como o André falou ainda agora, aqui o André Moraes, né? Às vezes o cara passa lá o dia inteiro sem fazer operação nenhuma. Pô, André, me dá aqui uma operação que eu tô doido para fazer alguma coisa. Pessoal, é a chatice de você ter que pegar, estudar, esperar alguma coisa acontecer. Tá? Então, assim, a pesquisa, né, junto com a paciência e todas as outras características que o pessoal falou, é que são realmente necessárias para a gente conseguir evoluir nesse mundo aí de trading. Tudo bem? Bem, fora isso, pessoal, o que a gente precisa? O que eu queria que vocês entendessem é que hoje em dia, todas as necessidades básicas que um trader precisa para virar um trader automatizado ou um quant trader, todas estão disponíveis em ferramentas, por exemplo, como o MetaTrader 5. Tá? Mas você pode procurar qualquer outra ferramenta, NinjaTrader, tem várias outras ferramentas aí, mas o que eu queria que vocês entendessem é que uma ferramenta como essa, que é completa, ela vai fazer gerenciamento das suas entradas, gerenciamento das saídas, gerenciamento de risco, vai gerenciar a tua posição, fazer um gerenciamento de tempo, gerenciar a execução caso necessária, fazer análise do mercado, fazer o pré-trade e o post-trade management. Tá certo? Atingir o objetivo de lucro no dia, para de operar e por aí vai. Gente, isso daí já existe pronto, já é realidade no mercado financeiro brasileiro. Não estou falando de mercado financeiro mundial, não. No mercado aqui no Brasil. Isso já existe, já tem pronto, é a realidade. Quer demorar 2, 3, 4, 5 anos para aprender? Louvável.
mas existem ferramentas que já estão prontas, tá? Então, assim, isso tudo que você às vezes pode querer fazer na mão, pessoal, tá? Eu quero aqui pegar uma cadernetinha, anotar onde eu vou entrar, onde eu vou sair, manter o relatório. Tem ferramenta que faz isso tudo de forma automática. Já existe. É realidade no Brasil, tá? Isso já existe hoje no Brasil. Tudo bem? Bem, da mesma maneira que eu mostrei a evolução para vocês, pessoal, eventualmente, quando você começa a desenvolver alguma ferramenta, você também tem a possibilidade de evoluir nos seus robôs. Você pode eventualmente começar com um robozinho que alguém virou para você e falou que é legal. Um robô de média móvel que é ótimo. Né, pessoal? Quando está em tendência, ele dá dinheiro, que é uma beleza. Quando está lateralidade, infelizmente ele perde dinheiro. Sério mesmo? Né, pessoal? Então, assim, isso já existe, mas é óbvio que você vai passar por essa evolução também, né? Um robô que ele é um pouco mais refinado, um robô que ele entra por média móvel, depois ele tem um fator de gerenciamento do trailing stop, então, assim, você consegue evoluir. Um robô mais avançado de long short, bem, pessoal, tudo isso já existe no Brasil, tá? Tudo isso já existe, né? Tem vários desenvolvedores bem competentes aqui no Brasil, isso tudo já existe. Desde os robôs mais simples, aquele que acompanha a tendência, né? Até robôs mais complexos de long short, que fazem a operação de forma 100% automatizada, entra, sai, coloca o lucro no bolso, calcula lá se tem taxa de IBTC disponível, se não tem. Então isso tudo já é realidade. O que eu queria que vocês entendessem aqui, enquanto vocês ficam lá o tempo inteiro analisando o que fazer, tem robô que já fez tudo que você iria fazer e ia demorar 10 minutos, o cara fez em 2 milissegundos. Percebe? Ele já aproveitou e você ainda está procurando a oportunidade. Tudo bem, pessoal? Bem, como solução, aí eu volto um pouquinho para o MetaTrader para o Renato não puxar tanto assim minha orelha, né, pessoal? É uma ferramenta que, para quem está começando, é uma ferramenta aconselhável, porque ela é gratuita, não sei se vocês sabem disso, né? Ela tem tudo aquilo que a gente precisa para o iniciante, para uma ferramenta de excelente nível, né, pessoal? Ela tem uma execução rápida, tem uma nuvem integrada, o desenvolvimento é integrado na plataforma para quem quiser começar a aprender a desenvolver, né, pessoal? Integra com outras linguagens que estão, né, extremamente populares, e eventualmente alguém queira, né? Banco de dados, arquivo, e-mail, mobile, você pode fazer operação pelo MetaTrader também no celular. Sinais, quem foi que falou de sinal aqui hoje para vocês? Foi o Marcelo. Marcelo falou de sinais, né? Eu não sei se você usou o exemplo, Marcelo, dos sinais do MetaTrader, do FX. Tá, beleza. De maneira geral, né? Também é uma ferramenta que, dentre várias outras, né? O MetaTrader também tem sinais disponíveis. Ele é uma ferramenta de home broker. No site especializado do fabricante do MetaTrader tem artigos técnicos, fórum de discussões. Você consegue fazer social trading e tudo mais, tá? Então, assim, para quem está começando, né, pessoal, vocês têm que abrir o olho, porque já tem uma coisa moderna, gratuita, que está aí disponível para todos vocês, tá? E que, assim, vocês não vão virar um desenvolvedor quant do dia para a noite, não, mas no MetaTrader já tem ferramentas, pessoal, com excepcionais resultados que são totalmente executados de forma automática pelo MetaTrader, tá? Então, basicamente, pessoal, o que eu queria mostrar aqui para vocês, já estou quase terminando, acho que eu não estou me estendendo muito, né? Aqui, eu acho que foi o Renato, cadê o Renato? Mas eu acho que foi ele que falou que hoje em dia você tem que ter um portfólio de estratégia para fazer a operação. Então, assim, tudo começa dando o primeiro passo, beleza? Hoje eu peguei um robozinho de média móvel, estou testando ele, estou achando um barato. Beleza, pessoal, o robô de média móvel, todo mundo sabe que quando está em tendência é o robô que mais ganha dinheiro. Quando está lateral é o robô que mais perde dinheiro, tá? Então, basicamente, o que vocês têm que ter em mãos é o seguinte, ou em mente, né? Com a evolução, se vocês forem começar a se embrenhar nesse mercado, né? Vocês vão ver que existem vários tipos de robôs, tá? Mas, como o Renato já falou aqui, no meu entendimento, de maneira correta, você tem que ter o quê? Em sua mente, que não é um robô que vai resolver o seu problema. Tá? Você precisa ter em mente que um portfólio de robôs é muito mais interessante do que um robô. Então, as estratégias básicas de quem opera, pessoal, né? Aquela galera que tem ali, por exemplo, Tesla, aquela galera que tem Tesla, basicamente só executam 5 tipos de estratégia, né? Seguidores de tendência, né? Reversão de média, valuation, sentimento e sazonalidade. Então, assim, se você tiver pelo menos 5 estratégias que tenham algo relacionado a essas 5 estratégias de maneira geral, vocês têm em mãos aí digamos assim, né, uma forma interessante para você começar a operar de forma automatizada. Mas saibam que basicamente é isso, né? Não existe o robô que faz milagre, pessoal, né? Robô de tape reading, robô scalper, robô isso, vai dar certo, vai funcionar? Beleza, né? Existem algumas formas aí diferenciadas de ganhar dinheiro também, mas o básico para quem quer começar é isso daí, tá?
Bem, já que a gente está falando de alguma coisa mais avançada, eu queria comentar com vocês rapidamente quais são essas empresas que são consideradas aí, pessoal, as fabricantes de Tesla no mercado financeiro, tá? Estou quase terminando aqui, acho que eu estou ultrapassando o tempo, não sei. Enfim, quem são as empresas que são as fabricantes de Tesla no mercado financeiro, tá? Essas empresas, pessoal, não sei se vocês já ouviram falar nessas empresas, tá? Mas eu queria chamar a atenção aqui para essas duas primeiras, a Renaissance Technologies e a Virtu Financial, tá? Vou terminar a apresentação falando um pouquinho dessa segunda que é a que eu gosto mais, que é a Virtu Financial. Mas você tem uma infinidade de empresas que são conhecidas, né? Citadel, Tesa, né, pessoal, Jump Trading. Então, agora, essas empresas são todas empresas que estão nesse exato momento fazendo, sabe o que, pessoal? Desenvolvendo os carros que a gente vai utilizar no futuro. Percebe? Elas são as desenvolvedoras das estratégias que depois que elas ficarem assim, podres de ricas, ganhando dinheiro com as estratégias que elas estão desenvolvendo nesse exato momento, aí quem sabe daqui a 5, 10 anos, por algum desleixo qualquer, você consiga ter acesso a alguma das estratégias dessas empresas, tá? Então, basicamente, eu queria chamar a atenção para a Virtu e mostrar uma coisa para vocês. Por curiosidade, vai lá no Google e digita assim, Virtu Financial SEC Filling, tá? O que é o SEC, pessoal? O SEC é a CVM americana, né? É a Comissão de Valores Imobiliários lá nos Estados Unidos. E aí, para quem não sabe, por que eu estou falando do Google Virtu Financial SEC Filling, né? Porque a Virtu Financial, a empresa Virtu Financial, ela tentou abrir capital na Bolsa de Nova York, tá? Então, quando você vai abrir capital numa bolsa, você precisa fazer o disclosure de todas as suas informações. Então, isso é feito através de um formulário junto à CVM americana, que é a SEC, tá? Então, aqui está dizendo o seguinte, ó, o formulário junto à SEC para abertura de capital para o IPO da Virtu Financial, tá? Pessoal, esse gráfico aqui está dizendo uma coisa interessante, mas rapidamente, como você precisa, tá, dar o máximo de informações possível para quem quer participar do IPO, tá? Você precisa colocar lá todas as informações que são interessantes para os investidores do IPO, tá? Agora, de todas as informações do IPO, né, do prospecto de IPO, eu tirei esse gráfico aqui que resume o que a Virtu Financial faz. Alguém conseguiu entender esse gráfico aí, pessoal? Tá muito pequenininho, né? Mas deixa eu resumir para vocês. Lá no IPO, tá, pessoal, é um formulário oficial, não tem mentira nessa brincadeira, tá? A Virtu, ela deu disclosure da seguinte informação. Olha, nos últimos 4.000 dias operando na Bolsa de Nova York, nós tivemos apenas um único dia de prejuízo. Percebe a Ferrari que eles têm em mãos? Ferrari não, né, pessoal? O Tesla. E aqui eles estão dizendo o seguinte, ó, a distribuição do lucro diário das operações da Virtu gira em torno aqui de $1,5 milhão por dia. Esses caras estão no mercado ganhando todo dia, na média, $1,5 milhão de forma 100% automatizada. E apenas em um único dia, de 4.000 dias de operação, os caras tiveram prejuízo. Então, assim, com isso eu queria mostrar para vocês que o trade automatizado, pessoal, é uma tendência sem volta, tá? Então, assim, ou você deixa para se preocupar nisso mais para o futuro, ou você já pode começar a mexer os seus pauzinhos agora, beleza? Aqui tem um rápido comentário sobre os chamados top quants no mundo. James Simons, que é o dono da Renaissance Technologies, o cara não abre mais para ninguém, né? É fundo fechado, só administra o capital dele. Né, o LinkedIn de alguns traders famosos aí e tudo mais, mas assim, pessoal, já cheguei no meu limite de tempo, espero que vocês tenham entendido o recado que eu queria passar para vocês, é a evolução natural das coisas, e eu espero que vocês tenham gostado de tudo que eu trouxe aqui para vocês, beleza? Obrigado pela atenção, pessoal, valeu!